Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã. Como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje eu quero falar sobre a Parashá Toledot, que em hebraico significa gerações. Nós vamos falar sobre o nascimento dos filhos de Yitzhak e Rivka, que são Esav e Yaakov. Só que para isso acontecer e nós entendermos um desenrolar de uma história fascinante, eu preciso mostrar para você os bastidores disso. Como é que isso aconteceu? Como é que, após o casamento de Yitzhak e Rivka, qual foi o desenrolar da história deles? Porque, segundo o Midrash nos informa, ambos eram estéreis. E eles tentavam ter filhos e não conseguiam. E uma coisa interessante é que Rivka vai demorar 20 anos para engravidar. Yitzhak orava por Rivka e Rivka orava por Yitzhak. Insistentemente, eles passaram 20 anos orando um pelo outro. E a tradição judaica fala uma coisa que é bem interessante, que quando nós oramos pela necessidade do outro, a nossa necessidade ela será atendida. Olha que coisa boa. Isso significa que é muito bom quando nós nos colocamos na brecha para intercedermos por outras pessoas. E nesse ínterim nós temos então esse relacionamento entre Yitzhak e Rivka e os dois buscando a face do Senhor. E tem uma coisa interessante também, no nome de Rivka, que no nome dela tem duas palavras ocultas. A primeira que é Karov, que significa fechar. E a outra, Yah, um dos nomes do Eterno. Significa que ela estava muito próxima, ela estava fechada com o Eterno, conectada, unida com o Eterno. Firmemente. Mais uma vez nós temos aqui então o relato de uma mulher que se coloca numa posição de ser uma mulher justa, uma mulher virtuosa, assim como havia sido Sara. E outra coisa muito interessante também é que a palavra Rivka, ela também está ligada a Bekirbá, que é em seu útero, né? Interessante isso, porque no útero dela, quando ela concebe, vão aparecer duas crianças, dois meninos serão colocados ali. Aprove ao Eterno que esses dois meninos ali no útero dela estivessem em oposição já dentro do útero. E aí nós vamos aprender uma coisa muito interessante também. Vamos falar sobre filhos. Eu tenho 3 filhos e nenhum deles é igual ao outro. É interessante que cada um tem um caráter, uma personalidade, cada um vai para um lado. Mas o mais interessante aqui, nesse caso, nesses gêmeos, porque aqui são gêmeos, e quando a gente tem filhos gêmeos, eu não tenho, mas eu já fiquei sabendo de gente que tem gêmeos, que eles carregam características comuns, mas geralmente cada um vai para um lado. Mesmo assim, eles carregam muitas coisas em comum. E isso mostra para a gente uma coisa interessante, que aquelas crianças dentro delas, segundo a Torá, elas lutavam entre si. Como assim? Como as crianças lutavam? Misericórdia! Rivka então faz uma pergunta ao Eterno. Se é assim, por que eu sou assim? E ela perguntou isso ao Todo-Poderoso. Por quê? A resposta que ela recebe é: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte que o outro, e o maior servirá ao menor. Opa! Então aqui
Rivka está recebendo uma palavra profética direto do Eterno. Não vem da boca do outro profeta externo, não vem da boca do marido, não, essa palavra vem, o próprio Ruach HaKodesh, o Espírito Santo está falando com Rivka, mostrando para ela que ela vai ter 2 filhos, são 2 nações diferentes. E o maior, aquele que sai primeiro, que vai ser o primogênito, vai servir o menor, o mais novinho. E ela vai guardar isso no seu coração. Por quê? Porque ela vai colocar à prova a profecia no teste do tempo. Porque uma profecia, irmãos, quando ela é dada, nem sempre ela se cumpre imediatamente. Inclusive, isso é um erro que muitas pessoas cometem, de que quando alguém profetiza sobre a vida daquela pessoa, espera-se que aquela profecia se cumpra rapidamente. E na maioria das vezes, isso não é verdade. Existem profecias que se cumprem imediatamente, poucos dias depois, poucos meses depois. Geralmente, uma profecia costuma levar anos para se cumprir. Então, Rivka vai ficar esperando, o seu coração aguardando, para ver o que vai acontecer, para que ela possa entender o tamanho dessa profecia. Eu queria mostrar para você uma coisa também interessante, que as grandes mulheres na Torá, elas levaram muito tempo para conceber. Sara levou 75 anos, Rivka 20 anos depois que casou para poder conceber, Rachel levou 14 anos e Hannah 19 anos. Então nem sempre as mulheres vão gerar imediatamente. Essas que costumam demorar um pouco mais e são servas do Eterno, costumam gerar grandes homens de Deus também. Quando gera, é fruto de muita oração, muita intercessão, aquela coisa assim, que o marido e a esposa oram juntos, clamam por uma criança, e costuma vir um homem de Deus, uma mulher de Deus. Então, quando a Rivka teve os 2 filhos e nasceram, o primeiro foi Esav, tá? E Esav nasceu vermelho. E essa palavra vermelho, Admoni, ela tem no seu radical a palavra dam, que é sangue, tá? Então, ele nasceu ensanguentado, tá? E segundo a tradição, ele rasgou o ventre da mãe na hora de nascer, de tão bravo que essa criança era. Só que tem uma coisa interessante, a gente vai perceber que ele vai ter um caráter ligado a isso, ok? Depois eu vou explicar isso com mais calma. Mas, segundo a tradição judaica, Esav tinha uma natureza assassina. Ele é uma pessoa violenta, tá? E ele viveria pela sua espada, segundo a própria profecia vai denotar. Mas vale a pena a gente comentar sobre o outro que nasceu, que já era uma criança mais normal, e só que ele nasceu segurando o calcanhar do irmão. E o nome que foi dado a ele, Yaakov, tá? Que quando você pega essas 2 palavras em hebraico, Yaakov, que formam o nome, significa calcanhar do Eterno. E eu também vou mostrar um erro grave que existe no cristianismo ligado ao nome de Yaakov, tá? Então, quando isso aconteceu, tá? A gente percebe então que a vida foi se conduzindo, a vida foi caminhando passo a passo, e vai chegar num determinado momento da vida daquela família, que quando Esav sai para caçar, porque Esav era um exímio caçador, lembra que eu falei que ele era violento? O negócio dele era sair para caçar, pegar animais, tá? O negócio dele era viver no campo, caçando, não plantando, mas caçando, diferente, tá? Enquanto Yaakov era aquele que ficava
junto com a família, junto com o pai, com a mãe. E, segundo também a tradição, ele ficava aprendendo a Torá na Yeshiva de Shem. Só que chegou um dia em que Esav volta para casa, e quando ele volta, ele vê Yaakov cozendo um ensopado de lentilhas. E aí, sabe o que aconteceu, irmãos? Quando ele está cozendo aquele ensopado de lentilhas, vai haver uma coisa impressionante, porque ele vai chegar para Yaakov, né? Esav chega para Yaakov e diz assim: me dá essa comida, porque senão eu vou morrer. E a gente sabe que isso não é verdade, que uma pessoa, quando ela chega com muita fome, se demorar um pouquinho mais para ela poder fazer uma comida, a pessoa não morre. Só que Esav disse: eu preciso de comida agora, senão eu vou morrer. Vai acontecer alguma coisa comigo. E aí, aquele ensopado de lentilhas vermelhas, ele está sendo feito por um motivo. Qual é o motivo? O avô deles havia morrido, Abraham. O seu pai e a sua mãe estavam de luto, principalmente o pai. Isaac estava de luto. E era necessário que acontecesse algo, então, que alguém fosse preparar a comida para que eles pudessem almoçar. E o que aconteceu? Yaakov se encarrega disso, ele diz: mãe, fica consolando o pai, eu vou cuidar da comida. E ele vai preparar um tipo de uma sopa de lentilhas. Por quê? Porque essa comida é a comida dos enlutados, segundo a tradição judaica. Então vai acontecer uma coisa muito extraordinária aqui. Que coisa é essa, Rabino? Quando Esav vem e exige que Yaakov lhe dê a comida, ele diz: bom, eu faço o seguinte, eu dou a comida para você, mas você então vai me entregar o direito de primogenitura, você me vende. Eu troco essa comida, que é a comida do pai, porque o pai está de luto, eu vou dar para você uma parte dessa comida, vou fazer mais aqui para ele, para você poder comer e seguir seu caminho. Ele diz: me dá logo, derrama isso aqui na minha garganta. E aí, irmãos, Esav vende o direito de primogenitura. A partir daquele instante, ele não é mais o primogênito. Ok? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que notar aqui. A segunda coisa é que ele come e sai e vai embora. Você vai perceber que Esav não estava preocupado com o bem-estar do seu pai. Ele não estava preocupado que seu avô havia falecido, com os sentimentos da sua família. Ele tinha ido caçar, ele foi fazer aquilo que para ele era divertido, aquilo que era bom para ele, sem se importar com o restante da sua família. Olha que coisa terrível essa, irmãos. Então, alguém que só está preocupado consigo mesmo é um egoísta. A pessoa que disse o seguinte: vou cuidar das minhas necessidades, o resto, ó, não estou nem aí. E uma outra coisa também muito interessante é que depois que isso acontece, a vida transcorre de forma normal. Ele vende a primogenitura e tal e vai embora. Só que a gente vai ver uma outra coisa também muito interessante, é que quando chega um determinado momento, o nosso querido Isaac, ele está já um pouco mais velho, ele já está perdendo a sua capacidade de ver. E aí ele já está ficando com alguns problemas. Então ele diz o seguinte: olha, eu vou morrer. O que ele diz? Chama os seus filhos e diz assim: olha, eu quero abençoar você, né? Chama quem? Aquele que ele achava que era o primogênito. Esav diz assim: ó, vai fazer uma caçada para mim, traga um animal, prepare um animal para que eu possa te abençoar.
vamos ver uma outra coisa muito interessante. A bênção vem através da comida. Perceba uma coisa agora, o pecado entra no mundo através da comida. Agora, a bênção vem para a vida de uma pessoa através da comida. E você vai notar que a redenção vai vir através da comida. Isso vai acontecer em Pêssar, no livro de Êxodo. Quando nós falarmos sobre essa paraxá, estaremos comentando sobre isso. E você vai perceber também que Yeshua, ele oferece, ele faz uma refeição com os seus discípulos, a refeição de Pêssar, e logo depois Yeshua é traído. E Yeshua deixa estabelecido para nós uma refeição no Shabat. E com essa refeição ele diz o seguinte: fazer isso em memória de mim. Lembrem-se que logo logo vocês vão estar comigo no Olam Rabá, participando de uma refeição, a Seudá Mashiach, o banquete do Mashiach. Então olha como a comida aqui ela é importante nesse aspecto. Agora, irmãos, o que vai acontecer aqui? Rivka está ouvindo o que Isaac está dizendo para o seu filho. Certamente, Yaakov falou para Rivka que o seu irmão Esav não é mais o primogênito. Aí o que vai acontecer? O nosso amado Esav não conta para o pai, não fala com ninguém que ele fez um negócio com o irmão. E aí ele pega e vai, porque diz o seguinte: olha, eu quero a bênção de todo jeito. E aí, irmãos, tem gente que é assim. Tem gente que omite informações só para poder ter a sua bênção. Acha que o Eterno não viu tudo o que aconteceu. Acha que o Eterno não está preocupado com nada disso. Não, eu fiz lá, mas eu mesmo assim eu quero a bênção. E aí, irmãos, ele vai caçar. Ele vai caçar e tudo, só que a mãe chama Yaakov e diz assim: vai lá, eu vou preparar alguma coisa para o seu pai que ele gosta, e seu pai vai então te abençoar. Você vai no lugar do seu irmão. E ele diz assim: mãe, mas meu irmão é completamente diferente de mim, eu sou liso, meu irmão é cabeludo, meu irmão tem certas habilidades que eu não tenho. Então a mãe fala assim: você vai se vestir com a roupa dele e você vai lá para você poder então receber a bênção no lugar dele. Ele disse assim: mas e se eu for amaldiçoado por causa disso? E a Rivka diz assim: meu filho, sobre mim seja a tua maldição, somente obedece a minha voz. Vai e traz-nos, ou seja, é para ele trazer os animais para ela poder fazer. Então, esse escuta somente a minha voz é o seguinte: Yaakov está relutando em participar dessa trama que a mãe dele está idealizando, tá? Então, uma coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é que Yaakov foi obediente à sua mãe para poder receber a bênção que era direito seu, tá? Vamos guardando essas informações. Aí, irmãos, ele acaba acontecendo isso, ele pega, ele sai com o guisado que a mãe tinha preparado, ele chega a seu pai e diz: meu pai, ele disse: eis-me aqui, quem és tu, meu filho? E ele disse: eu sou Esav, teu primogênito, tenho feito como me disseste, levanta-te agora, senta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaac a seu filho: como é isso? Que tão cedo achaste, meu filho? Ele disse: porque o Eterno teu Elohim a mandou ao meu encontro. E disse Isaac a Yaakov: chega-te agora para que eu te apalpe, meu filho, se és mesmo Esav ou não. Então se chegou Yaakov a Isaac, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é a voz de Yaakov, porém as mãos são as mãos de Esav. E não o conheceu, porque as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos do seu irmão Esav. E abençoou e disse:
És tu, meu filho Esaú mesmo? Ele disse, eu sou. Então disse, faze chegar isso perto de mim, para que coma da caça, meu filho, para que a minha alma te abençoe. Então, você vai ver uma coisa muito interessante. A conversa entre eles, esse diálogo entre eles, foi um diálogo muito interessante, porque Jacó, ele tenta se passar por Esaú, mas ele usa termos que Esaú não usaria. Esaú nunca diria, foi o Eterno que mandou a caça para mim, pai. Por quê? Porque o Eterno Esaú não está preocupado com o Eterno. Esaú não está preocupado com as coisas que o Eterno está fazendo para poder dirigir a humanidade, para que ela alcance os seus objetivos. Esaú está preocupado com ele. E aí, quando isso acontece que Isaac come, e aí Isaac agora vai abençoar, e Jacó achando que é Esaú. E ele diz o seguinte, assim, pois-te de Elohim, do orvalho dos céus, das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações se encurvem a ti. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos da sua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Olha só que interessante. Isaac está usando aqui uma estrutura que é parte daquilo que o pai dele falou e recebeu também do Eterno, e parte é coisa dele. A primeira parte é o desejo do coração dele. Assim, pois, de Elohim, do orvalho dos céus, ou seja, que o céu derrame sobre a tua vida a bênção. Das gorduras da terra, que a terra produz o melhor para você. Que você possa trabalhar e o teu futuro seja um futuro de muitas bênçãos, que a terra entregue o seu melhor para você. Que você tenha abundância de trigo e de mosto. E engraçado que o trigo simboliza o justo e o mosto a alegria. Ou seja, que os teus descendentes sejam justos e felizes, um povo alegre. Aí a gente vai ver como que isso é tremendo. Por que não podia ser Esaú? Porque Esaú não vai dar, não vai gerar uma nação justa. Mas Jacó vai. Puxa vida, olha que profecia linda essa. Por que ela não podia ser para Esaú? Aí, ele diz o seguinte. Sirvam-te povos e nações se encurvem a ti. Olha que lindo. Ser senhor dos teus irmãos. Aí nós vamos ver o seguinte. Como Jacó vai dar origem às 12 tribos de Israel, Israel então vai ser senhor dos seus irmãos, os árabes. E depois eu vou mostrar uma outra coisa para você aqui. Ou seja, o Eterno colocou nas mãos dele o senhorio de tudo. Vai prestando atenção. Malditos sejam os que te amaldiçoarem e benditos sejam os que te abençoarem. Aqui tem uma fórmula. Se você quer receber bênção, abençoe Israel e aos judeus. Se quer ser amaldiçoado, então amaldiçoe ou faça qualquer coisa contra os judeus ou contra os servos do Eterno e você vai receber de brinde uma maldição. Aí, irmãos, temos a continuidade disso. Jacó vai receber a bênção e sai da tenda do pai. Aí, o que vai acontecer? Esaú vai chegar com a caça, preparou, foi entregar para o pai. E quando ele entra na tenda do pai, o pai fala assim, quem é você? Ele disse, eu sou teu filho, teu primogênito Esaú. Então, a Torá diz que Isaac estremece, de um estremecimento muito grande. E ele pergunta assim, quem pois é aquele que apanhou a caça e me a trouxe? Eu comi de tudo antes que tu viesse e abençoei-o. Também será bendito. Quando Esaú ouve isso, ele grita. É uma coisa que sai da alma, assim, um grito. Aí ele falou assim, me abençoa também, pai. Me abençoa, porque veio meu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Então, Isaac informa para ele. Só que
eu quero mostrar uma coisa para você. Ele não era mais o primogênito, Esaú. Só que Esaú vai chegar de novo para Isaac, desculpa, ele vai chegar para Isaac e vai dizer assim, não é o seu nome, justamente Jacó, tendo que já 2 vezes me enganou. Olha, veja bem o que ele está dizendo aqui para o pai. Que Jacó o enganou 2 vezes. Mentira, a primeira vez ele vendeu a primogenitura. A segunda vez, a mãe dele faz com que ele vá e tome a bênção do irmão. Ou seja, Jacó não enganou, ok? Jacó não enganou. Isso é uma coisa que eu quero deixar muito claro, irmãos, porque no cristianismo fala assim, Jacó, o nome dele é enganador, é usurpador, tá vendo? Ele enganou o irmão e papá. Só que é mentira, nada disso aconteceu. Quando nós fazemos uma análise mais detalhada do texto da Torá, nós vemos a verdade aqui. Então, veja bem, olha o que esse Esaú diz. A minha primogenitura me tomou, como se eu tivesse roubado. Eis que agora me tomou a minha bênção. Fica parecendo que Jacó é o ladrão e Esaú, que fez tudo de errado, é o bonzinho. Mais uma vez, nós temos aqui uma inversão de valores. E essa aqui é muito séria. Porque você imagina, se Esaú recebesse a bênção, se Esaú fosse considerado o sacerdote da família, que tipo de sacerdócio ele iria exercer? Que tipo de nação ele iria gerar? Se ele fosse gerar uma nação forte e poderosa, porque ele vai dar origem aos romanos. Hoje, o Império Romano é chamado, dentro da tradição judaica, de Edom, o mesmo nome que Esaú recebeu na Torá. Ou seja, Esaú vai dar origem no futuro ao Império Romano, que fez tudo o que fez com Yeshua, com os judeus e depois acabando com a nação de Israel e a nação tendo que ficar dispersa por todo o mundo. Foi esse camarada que foi a origem de tudo. Agora, imagine se a bênção viesse para ele, como é que seria essa situação? Seria completamente irreversível e o mundo mergulharia num caos, porque ele iria receber a bênção de um justo, que é Isaac. Agora, preste atenção, como isso é sério. Quando nós falamos sobre Israel, nós estamos falando sobre um povo que é um povo sério, um povo que busca a presença do Eterno, um povo que tem trabalhado incansavelmente para manter a tradição judaica. Rabino, todo judeu é assim? Não. Não. Tem judeus e judeus. Tem judeu que ama o Senhor e ama a sua palavra. E tem judeu que não ama o Senhor, não ama a sua palavra, ama a si mesmo. Parece que o espírito de Esaú entrou nesses judeus. Misericórdia. Mas nós os amamos e queremos a sua salvação e a sua redenção. Porém, isso não depende de nós, irmãos. Depende de cada uma das pessoas. A salvação, a bênção, a redenção não depende da gente. Depende de cada ser humano. Então, eu quero mostrar para você que toda essa situação aconteceu e Esaú ainda sente ódio e quer matar o irmão. Jacó. Então Jacó tem que ser enviado pela família para Padã Arã, para tomar para si uma mulher de entre a sua família. Assim como o pai fez com ele, ele vai fazer com o filho, com Jacó. Por quê? Porque Esaú vai se casar com mulheres estranhas, ele vai fazer do jeito dele. É típico, irmãos. As pessoas querendo fazer as coisas, eu acho que é assim, e vai e faz. Não pede conselho, não pega na palavra para ver o que está escrito na palavra, qual é o caminho que eu devo tomar. E você vai perceber que o caminho de Esaú vai produzir tristeza no coração da sua família. Já o caminho de Jacó vai trazer alegria. Nós vamos ver que os descendentes de Esaú serão
terríveis e vão lutar contra Israel. Já os descendentes de Jacó vão formar essa nação de Israel. Vão trazer à luz grandes tzadikim, grandes sábios, grandes homens, mulheres de Deus. E finalmente vão trazer para nós o Mashiach e Yeshua. Então, veja a diferença de um e de outro. Justamente por isso, não poderia ter acontecido de Esaú receber a bênção, até porque ele já não era mais o primogênito. Então, eu gostaria de finalizar essa paraxá falando para você uma coisa. A honestidade é a base para a gente receber a bênção do Senhor. Por que o Eterno não permitiu que Esaú recebesse a bênção do seu pai? Porque ele mentiu. Desde o princípio ele enganava, mentia, fazia as coisas para que ele pudesse levar vantagem. Então, o problema que Esaú teve de perder a bênção e passar por tudo aquilo, sabe por que foi, irmãos? Porque ele já enganava há muito tempo. Ele veio semeando e aquele foi o tempo da colheita dele. Entende? Então nada disso foi por acaso. Nada disso foi, aconteceu que ele cometeu um errinho aqui e a bomba estourou na mão dele. Não, isso já vinha acontecendo há muito tempo. E o Eterno colocou um fim em toda aquela bagunça que ele estava fazendo. Então, Esaú recebeu aquilo que ele merecia. A colheita dele está de acordo com a plantação passada. Então, Esaú precisava ser freado pelo Eterno, para que ele não recebesse a bênção, que não era dele, porque ele não tinha caráter para esse tipo de coisa. O negócio dele era ser violento, e a gente vai ver que todos os descendentes de Esaú são povos que vão lidar com violência. Todos. Para a gente falar só sobre os romanos eram pessoas tão violentas que eles queimavam os crentes em postes para iluminar as ruas. Servos do Eterno. Que tipo de povo é esse? Misericórdia. Então, irmãos, vamos entender a questão profética dessa paraxá. Que nós precisamos ouvir a voz do Senhor, obedecer a sua voz, não fazer do jeito que nós queremos, e quando recebemos uma profecia, vamos guardar no coração para que ela possa se cumprir no tempo determinado, e o cumprimento desta profecia vai trazer bênção para nós, para a nossa família e para as demais pessoas que estão ao nosso redor. A paraxá dessa semana nos ensina que as gerações de Isaac, ele gerou dois tipos de povos diferentes. Um justo, que são os descendentes de Jacó, a semente de Jacó. E a semente de Esaú é perversa, é má, maligna, e só trouxe problemas para o mundo. Que nós tenhamos capacidade de discernir todas essas coisas e que o Eterno nos ajude em nome de Yeshua. Se você gostou dessa paraxá, dê um like aí, favorite esse vídeo para a paraxá poder ir para frente. Fale do trabalho que nós estamos fazendo para todo mundo e clica no sininho para você receber as nossas recomendações futuras. Nos veremos em breve. Que o Hakadosh Baruch Hu, o santo bendito seja ele, te abençoe em nome de Yeshua. Shalom, shalom. Shavuot Tov, Beshem Yeshua Mashiach, o rei de Israel. Até mais, queridos.